Ela morreu da forma mais brutal que você pode imaginar. Jogada de uma janela, pisoteada por cavalos e seu corpo devorado por cães nas ruas. Nada restou dela além de pedaços. Um crânio, as mãos, os pés. O resto simplesmente desapareceu, consumido como lixo ao relento. E sabe o que é mais perturbador? Ela mereceu. Cada segundo daquele fim horrível foi o desfecho de uma vida inteira, construída sobre manipulação, sangue inocente e uma guerra declarada contra o próprio Deus. Mas quem era essa mulher? Por que seu nome se tornou sinônimo de maldade absoluta, ecoando por milhares de anos como advertência viva do que acontece quando o poder se corrompe completamente? Jezabel não era uma criminosa comum. Ela era rainha. Tinha ao seu lado um rei fraco, um reino inteiro sob sua influência e um plano diabólico: substituir o Deus de Israel pelos ídolos sangrentos de sua terra natal. Enquanto outras rainhas da antiguidade são lembradas por sabedoria ou beleza, Jezabel entrou para a história como a personificação do mal estratégico. Ela não matava por impulso, ela planejava. Não manipulava por capricho, ela dominava. E cada decisão que tomava era um degrau a mais na escada que a levaria ao abismo. Pense nisso. Existe alguém tão perverso que, milênios depois, ainda serve de exemplo máximo de corrupção moral? O nome dela virou adjetivo. Quando alguém quer descrever uma mulher sedutora, manipuladora e moralmente destrutiva, usa o termo Jezabel. Isso não acontece por acaso. Acontece porque sua história é tão chocante, tão carregada de traição, assassinato e blasfêmia, que simplesmente não pode ser esquecida. E o mais assustador, tudo isso é real. Cada palavra que você vai descobrir aqui está registrada em textos históricos e bíblicos, documentada por testemunhas de uma era onde o mal não se escondia, ele reinava. Mas não se engane, esta não é apenas a história de uma vilã distante, é um espelho, porque Jezabel representa algo que ainda existe hoje: a tentação de usar poder para destruir, de manipular verdades para benefício próprio, de silenciar vozes justas quando elas incomodam nossos interesses. Ela enfrentou profetas, mandou matar inocentes, falsificou documentos, seduziu um rei e quase destruiu uma nação inteira. E tudo começou com pequenas escolhas, pequenas concessões, pequenos desvios que, somados, criaram um monstro. Você está prestes a entrar numa jornada obscura. Vai conhecer os 4 crimes imperdoáveis que a tornaram a mulher mais odiada da Bíblia. Vai acompanhar sua batalha mortal contra Elias, o profeta de fogo que ousou desafiá-la quando todo o reino tremia de medo. Vai descobrir como ela manipulou a justiça, forjou provas e assassinou um homem inocente apenas para roubar sua vinha. E no final, vai testemunhar a profecia cumprida, uma morte tão violenta, tão simbólica, que até hoje faz as pessoas se perguntarem se existe justiça divina. Porque se existe, ela chegou para Jezabel da forma mais terrível possível. Prepare-se. Esta não é uma história confortável. Não há heróis perfeitos nem finais felizes. Há apenas verdade crua, consequências reais e lições que podem mudar completamente a forma como você enxerga poder, influência e as escolhas que faz todos os dias. Porque no fim das contas, a pergunta que fica é: até onde você iria para conseguir o que quer? E mais importante ainda, você reconheceria os sinais de que está trilhando o mesmo caminho? Jezabel nasceu em Sidom, uma cidade fenícia onde o deus Baal era adorado com rituais que incluíam prostituição sagrada e sacrifícios humanos. Ela cresceu respirando essa cultura, vendo o poder como algo a ser conquistado a qualquer custo e os deuses como ferramentas de dominação política. Quando seu pai, Etbaal, rei dos Sidônios, a ofereceu em casamento ao rei Acabe de Israel, não foi por amor, foi estratégia. Uma aliança política que mudaria o destino de Israel para sempre, trazendo para dentro do povo de Deus uma mulher que não conhecia limites morais, nem temia consequências divinas. Acabe era um rei fraco, facilmente influenciável, um homem que preferia o conforto do palácio às batalhas espirituais de seu tempo. Quando se casou com Jezabel, ele não imaginou que estava entregando seu reino
a uma força manipuladora que transformaria Israel numa teocracia pagã. Ela não veio para se adaptar, veio para conquistar. E sua primeira missão foi clara: erradicar a adoração ao Deus de Israel e substituí-la pelo culto a Baal, o Deus de sua infância, o Deus que exigia sangue e oferecia poder temporal em troca de submissão absoluta. A influência dela sobre Acabe era total. Ela não precisava gritar para ser ouvida, não precisava ameaçar para ser obedecida, bastava sussurrar. E Acabe, como um fantoche bem vestido, executava. Foi assim que Israel, a nação que Deus libertou do Egito, começou a curvar-se diante de ídolos estrangeiros. Templos foram erguidos, profetas do Senhor foram caçados e mortos. E o povo, confuso e amedrontado, começou a servir dois senhores. Mas Jezabel sabia que dois senhores não podem coexistir. Um precisava ser eliminado, e ela escolheu qual. O primeiro crime imperdoável de Jezabel foi a perseguição sistemática dos profetas de Deus. Não foi um ato isolado de raiva, mas uma campanha organizada de extermínio. Ela ordenou a morte de centenas de profetas do Senhor, homens que dedicavam suas vidas a ouvir e transmitir a voz de Deus ao povo. Imagine a cena: homens desarmados, muitos deles idosos, sendo caçados como animais, mortos à espada, jogados em covas comuns. Não havia julgamento, não havia acusação formal. O crime deles? Servir ao Deus verdadeiro. E Jezabel, com o poder do trono ao seu lado, transformou Israel num campo de perseguição religiosa. Mas havia resistência. Um homem chamado Obadias, mordomo do palácio de Acabe, e secretamente fiel ao Senhor, arriscou sua vida para esconder 100 profetas em cavernas. Ele os alimentava às escondidas, providenciava água e pão, enquanto Jezabel vasculhava o reino inteiro, atrás deles. Essa história nos mostra algo crucial. Mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há quem escolhe a coragem silenciosa, quem arrisca tudo para proteger o que é certo. Obadias sabia que, se fosse descoberto, morreria da forma mais brutal possível, mas preferiu a morte honrada à cumplicidade covarde. Enquanto isso, Jezabel não apenas matava profetas, ela os substituía. Trouxe para Israel 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, todos sustentados pela mesa da rainha. Eles não pregavam, eles encenavam, não oravam, eles performavam. E o povo aos poucos começou a acreditar que aqueles gritos histéricos, aqueles cortes auto-infligidos, aqueles rituais sangrentos eram manifestações divinas legítimas. A verdade estava sendo sufocada pela propaganda religiosa patrocinada pelo Estado, e Jezabel sabia exatamente o que fazia. O segundo crime imperdoável foi a apostasia institucionalizada. Jezabel não se contentou em adorar Baal em particular. Ela transformou Israel numa nação idólatra oficialmente, construiu templos, estabeleceu sacerdotes pagãos, criou festivais religiosos que rivalizavam com as festas ordenadas por Deus. E o pior, convenceu o povo de que isso não era traição, mas progresso. Ela vendia a idolatria como cosmopolitismo, como abertura cultural, como evolução espiritual. Quantas vezes hoje vemos o erro sendo vendido como avanço? Quantas vezes a mentira vem embrulhada em discurso bonito? A estratégia dela era brilhante e diabólica. Ela não atacou a fé do povo de frente. Ela a diluiu. Permitiu que continuassem chamando-se israelitas. Permitiu que mantivessem certas tradições. Mas introduziu elementos pagãos de forma gradual, quase imperceptível. Foi como veneno de ação lenta. Quando o povo percebeu, já estava intoxicado. As crianças cresciam vendo altares a Baal nos lugares altos, vendo seus pais prestarem culto a deuses que exigiam sacrifícios obscenos, vendo a religião verdadeira ser ridicularizada pelos poderosos. E normalidade é construída pela repetição. Jezabel sabia disso. É nesse contexto que surge Elias, um homem simples, um profeta sem palácio, sem exército, sem recursos políticos, apenas um homem com uma mensagem. Assim diz o Senhor. E essa mensagem era uma declaração de guerra contra tudo que Jezabel havia construído.
Elias não negociava, não fazia concessões teológicas, não aceitava meio termo. Para ele, ou Israel servia ao Deus verdadeiro, ou servia a ídolos mortos. Não havia terceira via. E quando ele apareceu diante de Acabe com uma profecia devastadora, Jezabel entendeu que sua verdadeira batalha estava apenas começando. Elias decretou: não haverá orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Parece simples, mas era um golpe cirúrgico contra Baal. Por quê? Porque Baal era adorado como o deus da fertilidade, das chuvas, das colheitas. Se ele era real, por que não conseguia trazer chuva? Se era poderoso, por que a terra secava sob a maldição de um único profeta do Deus de Israel? Durante 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva. Plantações morreram, rios secaram, animais pereceram, o povo passou fome. E Baal, silêncio absoluto. Jezabel estava furiosa. Ela havia investido anos construindo a reputação de Baal, e agora um profeta maltrapilho estava expondo a fraude diante de todo o reino. Ela enviou soldados para matar Elias, mas Deus o escondeu. Primeiro, numa ravina onde corvos, aves impuras segundo a lei judaica, traziam pão e carne 2 vezes ao dia. Depois, na casa de uma viúva pobre em Sarepta, onde um punhado de farinha e um pouco de azeite se multiplicaram milagrosamente por mais de 2 anos. Enquanto Jezabel vivia na opulência do palácio, cercada de luxo e comida farta, Elias sobrevivia pela providência divina na casa de uma mulher que não tinha nada. O confronto final aconteceu no Monte Carmelo. Elias desafiou Acabe a reunir todo Israel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, num único lugar. A proposta era simples e brutal: 2 altares, 2 sacrifícios, 2 deuses. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria reconhecido como verdadeiro. Era tudo ou nada, vida ou morte, verdade ou mentira. Não havia mais espaço para dubiedade. E o povo, exausto pela seca, desesperado por respostas, aceitou o desafio. Queriam ver quem era real. Os profetas de Baal começaram primeiro. Desde a manhã até o meio-dia, clamaram ao seu Deus. Nada aconteceu. Elias começou a provocá-los, com sarcasmo cortante. Clamai em altas vozes porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a alguma necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. A ironia era devastadora. Os profetas, desesperados, passaram a cortar-se com facas e lancetas até jorrar sangue, gritando histericamente, profetizando delirantes. Nada. O silêncio de Baal era ensurdecedor. E toda aquela encenação teatral, todo aquele sangue derramado, toda aquela manipulação emocional que funcionava nos templos controlados de Jezabel, ali expostos à realidade, revelavam-se como fraude patética. Quando chegou a vez de Elias, ele não gritou, não se cortou, não fez teatro. Reconstruiu o altar do Senhor que havia sido derrubado, colocou a lenha, preparou o sacrifício e, para tornar impossível qualquer truque, mandou derramar água sobre tudo, não uma vez, mas 3 vezes, até encharcar o altar e encher uma valeta ao redor. Então fez uma oração simples, curta, direta. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. E o fogo caiu, não um fogo comum, um fogo que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água na valeta. Era inegável, irrefutável, absoluto. O povo caiu sobre seus rostos gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias, no momento de vitória absoluta, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e mortos no ribeiro de Quizon. Todos eles, 450 homens executados num único dia. Por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, profetas que levavam o povo à idolatria deveriam ser mortos. Não era vingança pessoal, era cumprimento da lei divina. Mas para Jezabel, que recebeu a notícia no palácio, foi uma declaração de guerra pessoal. Ela enviou um mensageiro a Elias com uma mensagem que revela sua terceira ofensa imperdoável: a arrogância blasfema. Façam-me os deuses o que bem lhes aprouver.
Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a vida de cada um deles. Repare na ironia. Ela jurava pelos deuses que acabaram de ser humilhados publicamente. Mas mais do que isso, ela ameaçava matar um profeta que Deus acabara de validar com fogo do céu. Isso não era apenas teimosia. Era rebelião consciente contra o próprio Deus. Ela sabia que Elias era legítimo, sabia que Baal era falso, mas escolheu continuar na mentira porque seu orgulho era maior que sua razão. E aqui está algo fascinante sobre psicologia humana. Elias, que acabara de enfrentar 850 profetas pagãos e vencer sozinho, fugiu aterrorizado de uma mulher. Uma única ameaça de Jezabel o fez correr para o deserto querendo morrer. Por quê? Porque Jezabel representava algo além de poder político. Ela encarnava maldade pura, manipulação psicológica, uma capacidade de destruir não apenas corpos, mas almas. Elias sabia que ela não descansaria até vê-lo morto e que usaria todos os recursos do Estado para isso. Não era covardia. Era reconhecimento realista do perigo que ela representava. Mas Deus não abandonou Elias. No deserto, exausto e depressivo, ele foi alimentado por um anjo, descansou e recebeu forças para caminhar 40 dias até o Monte Horebe, onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. Ali, numa caverna, Deus falou com ele não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e delicada, e deu-lhe uma missão que incluía ungir 2 reis e um profeta, Eliseu, que dariam continuidade à sua obra. A mensagem era clara: Jezabel não venceria. O plano de Deus continuaria com ou sem Elias, porque Deus não depende de indivíduos. Ele cumpre seus propósitos através de gerações. O quarto crime imperdoável de Jezabel foi o assassinato de Nabote. Havia um homem chamado Nabote que possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe em Jezreel. O rei, querendo expandir seus jardins, ofereceu comprar a vinha ou trocá-la por outra melhor. Mas Nabote recusou, não por teimosia, mas por obediência à lei de Deus, que proibia vender a herança familiar permanentemente. Aquela terra havia sido passada de geração em geração. Era parte da aliança de Deus com Israel. Nabote não podia vendê-la, mesmo que quisesse. Acabe voltou para casa abatido, deitou-se na cama, virou o rosto e recusou-se a comer. Parecia uma criança mimada fazendo birra. Jezabel encontrou o marido naquele estado patético e perguntou o que havia acontecido. Quando soube, sua reação foi reveladora. És tu agora que exerces autoridade sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Repare que ela nem questionou a recusa de Nabote, nem considerou os motivos dele. Para Jezabel, lei divina era irrelevante. O que importava era a vontade do rei, ou melhor, a vontade dela. E se a lei atrapalhava, seria contornada. Se a justiça incomodava, seria corrompida. Se um homem inocente precisava morrer para satisfazer um capricho real, que morresse. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o selo real e enviou aos anciãos e nobres de Jezreel. As instruções eram diabólicas em sua sofisticação. Proclamar um jejum público, colocar Nabote em lugar de destaque e subornar 2 homens sem caráter para acusá-lo falsamente de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Blasfêmia era crime punível com morte por apedrejamento. Jezabel usou a própria lei que Nabote obedecia para matá-lo. Foi injustiça embrulhada em legalidade, assassinato disfarçado de justiça, manipulação institucional em seu mais alto grau. E funcionou perfeitamente. Nabote foi apedrejado até a morte junto com seus filhos, para que não restasse herdeiro que pudesse reclamar a terra. Jezabel recebeu a notícia e disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, porém está morto. Acabe não perguntou como, não investigou, simplesmente foi até a vinha e tomou posse. Cumplicidade silenciosa. Ele não planejou o crime, mas colheu seus frutos. E isso o tornou tão culpado quanto ela, porque no final quem se beneficia da injustiça sem contestá-la é cúmplice dela. Mas Deus viu tudo.
E enquanto Acabe caminhava pela vinha roubada, satisfeito com sua nova propriedade, quem apareceu? Elias. Imagine o choque. O rei pensou que havia se livrado do profeta incômodo. Jezabel havia jurado matá-lo, mas ali estava ele firme, com uma mensagem que faria o sangue de Acabe gelar. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. E quanto a Jezabel, a sentença foi ainda mais específica e terrível. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Acabe rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, jejuou e andou humildemente. E Deus, vendo seu arrependimento, adiou o cumprimento da profecia. Ela não cairia sobre Acabe, mas sobre sua casa durante o reinado de seu filho. Misericórdia divina, mesmo diante de crime hediondo. Mas e Jezabel? Silêncio. Nenhum registro de arrependimento, nenhum sinal de remorso. Ela continuou firme em sua arrogância, convencida de que profecia era apenas palavras vazias de um fanático religioso. Afinal, ela havia escapado tantas vezes. Por que desta seria diferente? Anos se passaram. Acabe morreu em batalha, exatamente como profetizado, e seu sangue foi lambido por cães quando lavaram sua carruagem. Seu filho Acasias reinou 2 anos e morreu sem filhos. Então, subiu ao trono Jorão, outro filho de Acabe e Jezabel, que fez o mal, mas não tanto quanto seus pais. Foi durante seu reinado que a profecia sobre Jezabel finalmente começou a se cumprir, e o instrumento escolhido por Deus foi Jeú, um comandante do exército ungido como rei, por ordem divina, através do profeta Eliseu, sucessor de Elias. Jeú era conhecido por dirigir sua carruagem furiosamente com determinação assustadora. Quando foi ungido rei, ele sabia exatamente qual era sua missão: exterminar a casa de Acabe e Jezabel completamente, eliminando todo vestígio de idolatria que eles haviam introduzido em Israel. Não era vingança pessoal, era justiça divina executada através de um instrumento humano. E Jeú começou matando Jorão, o rei, com uma flecha que atravessou seu coração. O corpo foi jogado no campo de Nabote, cumprindo a profecia ao pé da letra. Mas o alvo principal ainda estava vivo: Jezabel. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel soube que ele estava vindo. E aqui está um dos momentos mais reveladores de sua personalidade. Ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça e se pôs à janela. Mesmo sabendo que ia morrer, mesmo vendo o cumprimento da profecia diante dela, Jezabel se recusou a mostrar medo. Até o último momento, manteve a postura de rainha, a altivez de quem nunca se curvou diante de ninguém, nem mesmo diante de Deus. E quando Jeú entrou pelo portão, ela gritou zombeteiramente: "Vai bem, Zinri, o matador de seu senhor?" Provocação até o fim. Jeú olhou para cima e gritou: "Quem está comigo? Quem?" 2 ou 3 oficiais eunucos apareceram na janela. Ele ordenou: "Lançai-a abaixo." E eles lançaram. Jezabel foi jogada do alto da janela. Seu corpo se espatifou no chão, o sangue espirrou nas paredes e nos cavalos. E Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu como se nada tivesse acontecido. Depois, quase como um pensamento tardio, disse: "Ide ver aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei." Mas quando foram buscar o corpo, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O resto havia sido devorado por cães nas ruas de Jezreel. Cumpriu-se a palavra do Senhor: os cães comerão a carne de Jezabel no campo de Jezreel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, de sorte que não se poderá dizer: "Esta é Jezabel." Pense no simbolismo devastador: a mulher que viveu com luxo, que comandou um reino, que mandou matar centenas de pessoas, terminou sua vida sem sepultura, sem lamento, sem memorial. Seu corpo foi tratado como lixo, devorado por animais, espalhado como esterco. E o mais assustador: isso não foi acidente. Foi profetizado anos antes. Foi consequência direta e proporcional de suas escolhas. A história de Jezabel não é apenas um relato de maldade antiga. É um espelho que reflete verdades eternas sobre poder, escolha e consequência. Ela teve tudo: beleza, influência, riqueza, um reino aos seus pés. Mas usou tudo isso para destruir,
manipular e matar. E no final, tudo que construiu desmoronou. Seu nome virou sinônimo de perversidade. Sua memória foi amaldiçoada. Sua morte foi a mais humilhante possível. E a pergunta que fica é: valeu a pena? Todos aqueles anos de poder valeram o fim que ela teve? Todos aqueles crimes valeram a eternidade de vergonha que seu nome carrega? Mas a lição mais profunda não está apenas em reconhecer Jezabel como vilã. Está em identificar dentro de nós as mesmas sementes que cresceram nela. Quantas vezes manipulamos situações para nosso benefício? Quantas vezes silenciamos verdades inconvenientes porque elas atrapalham nossos planos? Quantas vezes usamos poder, influência ou posição para prejudicar quem está no nosso caminho? Não precisamos matar profetas ou construir templos pagãos para trilhar o caminho de Jezabel. Basta escolher nosso orgulho acima da verdade, nosso conforto acima da justiça, nossa vontade acima do que é certo. Jezabel também nos ensina sobre o perigo da influência destrutiva. Acabe não era inicialmente tão mau quanto se tornou, mas ao lado dela, ele se corrompeu completamente. Quantas vezes permitimos que relacionamentos tóxicos nos arrastem para baixo? Quantas vezes cedemos a influências que sabemos ser destrutivas só porque vêm embaladas em beleza, poder ou conveniência? O cerco que nos cerca determina, em grande medida, quem nos tornamos. E se estamos cercados por pessoas que normalizam injustiça, que incentivam manipulação, que aplaudem crueldade, eventualmente nos tornaremos como elas. E há uma lição urgente sobre arrependimento. Acabe se arrependeu, pelo menos superficialmente, e recebeu misericórdia. A sentença sobre ele foi adiada, mas Jezabel, ela nunca se arrependeu. Manteve-se altiva, orgulhosa e desafiadora até o último segundo, e pagou o preço completo de suas escolhas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas respeita o livre-arbítrio. Se alguém escolhe, consistentemente, rejeitar verdade, justiça e misericórdia, eventualmente colherá os frutos dessa escolha. E nenhuma posição, nenhum poder, nenhuma riqueza pode proteger contra as consequências eternas de uma vida desperdiçada em maldade. Então, onde você está nesta história? Você é Acabe que permite influências destrutivas moldar suas decisões? Você é Obadias, que arrisca tudo para proteger o que é certo mesmo quando ninguém está vendo? Você é Elias, que enfrenta sistemas corruptos com a verdade, mesmo tremendo de medo por dentro? Ou você está começando a perceber traços de Jezabel em suas escolhas, naqueles momentos em que manipula, mente ou fere para conseguir o que quer? A boa notícia é que, enquanto há vida, há escolha. Enquanto há escolha, há esperança. Mas é preciso agir antes que as consequências se tornem irreversíveis. Não deixe esta história ser apenas entretenimento. Deixe-a incomodar você. Deixe-a questionar suas escolhas. Deixe-a provocar mudanças reais na forma como você usa poder, influência e oportunidades. Porque no final das contas, cada um de nós está escrevendo uma história que será lembrada de alguma forma. E a pergunta que define tudo é: quando sua história terminar, que lições ela vai ensinar? Quando seu nome for mencionado, que memória ele vai evocar? Vai ser lembrado como alguém que construiu ou destruiu? Como alguém que protegeu ou prejudicou? Como alguém que serviu a verdade ou a própria ambição? Se esta história impactou você, se ela fez você refletir sobre suas escolhas, sobre os caminhos que está trilhando, então não guarde isso só para você. Comente aqui embaixo qual foi a lição mais forte que você tirou desta história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. E se inscreva no canal, ative as notificações, porque temos muito mais histórias reais, chocantes e transformadoras que vão fazer você enxergar a vida de forma completamente diferente. E lembre-se, toda história bíblica é também uma escolha pessoal. Jezabel escolheu o caminho dela. Agora, qual caminho você vai escolher?